Você já me conhece, né? Já estive outras vezes aqui, eu sou a professora Silvia. E eu já contei, porque hoje estou aqui com vocês. E trouxe assim um assunto bem interessante para a gente estudar hoje na aula de ciências, que fala sobre o efeito estufa e aquecimento global, né? É um tema assim bastante debatido no mundo inteiro, porque a nossa Terra a cada dia está sendo mais e mais aquecida, né? Daqui a pouco nós vamos saber por quê. E esse aquecimento tem trazido muitos problemas, não somente a nós, seres humanos, como as águas, as plantas, enfim, tudo que existe dentro da Terra, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui a Terra, né? A Terra. Então, o que é o efeito estufa? É exatamente esse tema que nós vamos abordar agora, né? O que é o efeito estufa? A gente pensa numa estufa, pensa no quê? Vocês já viram falar uma estufa que aquece os pintinhos? Pronto, é exatamente, praticamente isso, essa estufa ali, né? Que aquece, tá? Então, só que nesse efeito estufa aqui, é um fenômeno que ocorre pela concentração de gases na atmosfera do nosso planeta. E nós sabemos que na Terra, na atmosfera, nós temos gases, certo? Que são concentrados. E esses gases, eles são necessários à vida humana. No entanto, se algum desses gases estiver em excesso ou em escassez, vai prejudicar também a vida. Vocês podem ver aqui o Sol, tá certo? Vemos também aqui a absorção, reflexão, e aqui embaixo nós temos essa parte verde, representando o que? A Terra e tudo que tem nela, em especial o que? O que está prejudicando a camada, tá certo? Essa camada aqui, que protege a Terra, certo? Nós temos os desmatamentos e queimadas, né? Todo dia assim a gente vê na televisão, a gente vê perto da nossa casa, na nossa cidade, que as pessoas, elas colocam o quê? Fogo. Colocam fogo nos lixos, colocam fogo nas plantas e fazem queimadas, fazendo com que isso devolva para a atmosfera gases tóxicos, né? Temos também a queima de combustíveis, né? Derivado de petróleo e etanol, né? Carros, motos e tudo mais que também vai prejudicar esta camada. E aí temos a radiação absorvida pelos gases de seu efeito estufa, tá certo? E gases de efeito estufa e os combustíveis fósseis. Então tudo isso aqui vai fazer com que esta camada, certo, que está protegendo a Terra, ela seja danificada, fazendo com que os gases que não deveriam vir para a Terra, né, faz com que esses gases voltem para a Terra e prejudique assim a vida. Vamos entender um pouco mais sobre o efeito estufa. Nós sabemos que o Sol, ele produz o quê? Raios benéficos à saúde, né? Se a gente acordar bem cedinho, tomar aquele belo banho de sol, nós vamos o quê? Receber vitamina D, vamos receber as vitaminas que são benéficas à nossa saúde. No entanto, nós temos também a radiação solar, que é provocada pelos seus raios que não são benéficos à saúde, certo? Então, nós temos aqui o gás carbônico. Como já vimos antes, o efeito estufa é um fenômeno natural, né? Então, a retenção de parte da radiação solar na atmosfera terrestre, que se aquece como no interior de uma estufa de plantas, certo? Então, assim, essa radiação que aquece a Terra, ela não deveria ficar presa na Terra, né? Deveria voltar para a atmosfera. No entanto, por conta do efeito estufa, ela fica aqui presinha, certo? Então, os responsáveis por este aquecimento são gases como o gás carbônico, que tem a propriedade de refletir de volta à superfície a radiação, que do contrário se dissiparia no espaço, né? O gás carbônico, ele é preciso, né? Ele é preciso. A gente sabe assim que o gás carbônico, ele é bastante prejudicial, se em excesso.
né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quem gosta aqui de refrigerante? Todo mundo gosta de refrigerante, né? É bom, é gostoso. Mas vocês sabiam que aquele gás que tem dentro do refrigerante é o gás carbônico? É o próprio gás carbônico. Só que, quando ele é ali diluído na água, ele transforma-se em ácido carbônico, certo? E esse ácido ele é capaz de destruir calcário, certo? Por isso que refrigerante faz mal para a saúde, tá? Danifica o que? Os ossos, fazendo com que a gente mais tarde tenha osteoporose, os dentes e tudo mais. Mas é esse gás carbônico que foi transformado em ácido carbônico. Com a queima de combustíveis fósseis, a humanidade agrava o efeito estufa, pois essa forma de geração de energia aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera, né? Então, por isso, assim, existem propagandas onde diz pra gente andar mais a pé, né? De bicicleta, tem aquele incentivo e tal. Por quê? Porque os gases realmente estão fazendo com que essa camada seja prejudicada, né? E com que a Terra cada dia aqueça mais. A previsão é de que a temperatura média da atmosfera terrestre suba entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius em 100 anos, provocando catástrofes como a elevação do nível dos mares em até 88 centímetros, né? A gente sabe que cada vez que o mar se eleva, muita coisa na Terra acontece, né? Muita coisa acontece. Por isso que temos aquelas geleiras derretendo, cidades sendo inundadas, né? E tudo isso tem a ver com o efeito estufa, né? Com esse aquecimento global. O efeito estufa tem um lado bom. Será que o efeito estufa tem um lado bom? Vamos ver se realmente esse efeito estufa tem um lado bom. Um lado bom, olha só. Quando ele é bom, a radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra, tá certo? A gente precisa que essa Terra realmente seja aquecida, porque senão a gente morreria de frio, né? Imagina se não tivesse o Sol. Estava tudo congelado. Então, esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permitem que ele se dissipe, certo? Então, aqui, quando ele é mau? A má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então aí, quem é o culpado de ter o aquecimento global? Quem é o culpado? Os seres humanos. Muito bem, os seres humanos. Por quê? Faz com que o gás carbônico e outros gases tóxicos sejam maior, né, do que a natureza consegue neutralizar. Fazendo o quê? Queimadas. Quem me diz mais alguma coisa? O que é que o homem faz mais para que aconteça esse efeito estufa? A poluição das fábricas. Muito bem, poluição das fábricas. O que mais? Os automóveis, né? As queimadas. Tudo isso que o homem faz prejudicando a natureza vai fazer com que esse efeito estufa tenha uma má fama. O que o efeito estufa tem a ver com o aquecimento global? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o aquecimento global. Mas por quê? Olha, o aquecimento global é causado pelo aumento do efeito estufa. Tá vendo? A cada vez que esse aquecimento vai ficando preso aqui na Terra, aumenta o quê? O aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o aquecimento do nosso globo terrestre, né? Ele está mais aquecido do que deveria. Então, o que por sua vez aumenta a temperatura da Terra. Então, aumentando a temperatura da Terra, acontece o quê? Aquecimento global por conta do efeito estufa. Vocês estão entendendo? Muito bem. E como ocorre o aquecimento global? Como é que ocorre, né? Vamos ver como é que ocorre esse acontecimento aí. Olha, nós temos aqui o Sol, essa parte amarela grandona aqui, tá? Nós temos aqui a Terra. Os raios solares, que vêm do Sol até a Terra. E temos também a camada de ozônio. Olha, essa parte aqui que envolve a Terra, certo? Então, essa camada de ozônio,
é que está sendo destruída por conta de quê? Exatamente. A poluição, né? Desse aquecimento, desse efeito estufa. Então, essa camada que protege a nossa Terra agora faz com que os raios nocivos do Sol penetrem e aqui agora, né? Nós vemos a Terra prejudicada, né? Gases de efeito estufa, tá? Aqui a atmosfera, e a Terra estando prejudicada, nós automaticamente estamos também. O que causa o aumento do efeito estufa e do aquecimento global? Nós temos vendo aqui frasquinhos de aerosol, né? A gente sabe que aperta e você sabia que isso prejudica e tanto? Né? Às vezes a gente pega assim em casa, tem um mosquito e a gente pega aquele veneno, né? Mas então aquele bom ar que a gente quer que faça, fique aquele cheirinho bom. Então isso se chama o quê? Clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos, certo? Então, tudo isso causa o aumento do efeito estufa, causando o aquecimento global. Então, esses dois nomezinhos aqui, que são grandão, que eu acabei de falar para vocês, tá certo? É um composto baseado em carbono, tá? Que contenha cloro e flúor. E é responsável pela redução da camada de ozônio. Essa camada que eu acabei de mostrar para vocês. E antigamente usado como aerosóis, né, que acabamos de falar, e gases para refrigeração, sendo atualmente proibido o seu uso em vários países. Né? Então, esse uso é proibido exatamente por isso. Certo? Então, os efeitos nocivos dos FFCs, exatamente esses aerosóis que eu mostrei para vocês, né? Então temos o quê? O buraco na camada de ozônio, certo? Que vai o quê? Provocar no ser humano câncer de pele, tá? Aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global como um todo. Tá certo? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Tem não, né? Então vamos ver aqui o próximo slide. As consequências do aquecimento global. Olha só, o que eu falei agora há pouco. O derretimento das calotas polares. E esse derretimento aí vai provocar o quê? Catástrofes. Porque cidades estão sendo destruídas por conta, olha, do derretimento das geleiras. Né? Isso aí é muito prejudicial. Certo? Então, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos. E quando o oceano aumenta, né, você sabe que o oceano é toda a água existente o quê? Ao redor da Terra, né? A gente vê que nós vemos no mapa o globo terrestre e tudo que tem azul nele é água, representando o quê? O oceano, né? Então, mas olha só, boas notícias. No atual ritmo do aquecimento global, daqui a menos de 5 anos, vamos poder nadar até lá e comer. Olha só, imagina, né? A Terra toda inundada de água por conta do aquecimento, né? A gente ri, mas realmente isso é muito sério, muito sério. E nós precisamos o quê? De nos conscientizarmos, conscientizar o nosso colega, o papai e a mamãe em casa, né? A família, os vizinhos. Quer dizer, o país tem que ser conscientizado de que precisa mudar, né? Seus hábitos. Precisa mudar seus hábitos. O país, o planeta Terra, precisa o quê? De cuidado, de amor, de zelo, porque é o nosso habitat, né? É nele que nós vivemos. É ele que nos mantém. Então, se nós necessitamos da Terra, então vamos cuidar dela, né? Crescimento e surgimento de desertos. Olha só, isso aqui lembra o quê? Uma paisagem bonita, né? Muito bonita. Olha só, a gente vê que tem aqui pedras, tem água, tem plantas, né? A gente vê aqui uma floresta fechada, muito bonita. E olha aqui agora, tem muitas plantas aqui? Não, né? Cadê as plantas? Sumiu com o deserto? Por que será que tem esse deserto? Né? E por causa das queimadas. Né? Então, olha só. Quais são as soluções para o aquecimento global? Né? Para tudo a gente sabe que existe uma solução.
né? Vamos ver então. Eu quero que vocês leiam comigo aqui, tá? As soluções para que o aquecimento global possa ao menos diminuir, tá certo? Então vamos lá. Diminuir o uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene e aumentar o uso de biocombustíveis. Exemplo, biodiesel e etanol. Vocês viram, né? Então assim, existem coisas que nós podemos fazer. Vamos continuar aqui. Os automóveis devem ser regulados constantemente para evitar queima de combustíveis. De forma desregulada, o uso obrigatório de catalisador em escapamentos de automóveis, motos e caminhões. Viram? Vamos ver. Então, olha só, perguntas e respostas sobre aquecimento global. Isso aqui, tá certo? Vai ficar aqui, depois eu vou deixar, vou entregar a folha para cada um, vocês vão copiar, tá? E vão responder pra gente avaliar se realmente vocês aprenderam alguma coisa, tá certo? São, assim, perguntas bem fáceis, as quais vocês vão aí poder discorrer com suas próprias palavras, tá? Sobre o aquecimento global e o efeito estufa também, tá bom? Mas eu trouxe aqui um experimento para que vocês vejam como acontece o efeito estufa, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu guardar esse aqui. Deixa eu colocar aqui essa mesa mais pra cá. Para que todos vejam, certo? Olha, nós vamos precisar exatamente de uma caixa de sapato. Isso aqui é uma caixa de sapato, tá? Uma caixa de sapato que eu cobri aqui com papel alumínio, certo? Essa caixa aqui está representando a Terra, tá certo? Então, nós temos aqui a Terra, tá? A Terra. Eu vou colocar um copo de água dentro, tá certo? Representando as águas que existem no nosso planeta, como os rios, os lagos, tá certo? Tudo mais. Então tá, isso aqui é a água representando as águas. Eu vou colocar aqui desse outro lado outro copo com água, tá bom? Outro copo aqui. Essa caixa que está representando a Terra, com a água aqui dentro, eu vou cobrir aqui agora com papel filme. Esse papel filme, ele vai representar o quê? Os poluentes, tá certo? Todos os poluentes que são emitidos pelos carros, fábricas, tá? Pela poluição, as queimadas e tudo mais. Então nós vamos aqui, ó, cobrir com papel filme, tá? Deixa eu ver aqui se eu desenrolo. Nós estamos cobrindo aqui, tá? Esse aqui, olha só, são os poluentes, tá certo? Que existe aqui na nossa atmosfera. Eu vou botar aqui o papel filme. Pronto. Tá. E os poluentes. Tá certo? Pronto. Então, esses poluentes, eles são o quê? Transformados em gás carbônico, né? Ou seja, CO2. E agora, a Terra vai ficar vedada, né? Vai ficar vedada. E é exatamente isso que os poluentes fazem, tá certo? Na nossa camada que cobre a Terra, tá? Vai ficar vedada. E essa camada, vocês sabem que ela é necessária, né? Ela é totalmente necessária para que nós possamos ter saúde e que possamos ter o quê? Um planeta saudável, tá certo? Sem problemas nenhum. Nós temos uma lâmpada aqui, eu vou acender a lâmpada daqui da sala, tá? E vou aqui, com esta lâmpada aqui, eu vou ficar aquecendo durante 10 minutos, tá? Essa água e essa, tá certo? Pronto. Vai ficar aquecendo durante 10 minutos pra gente ver o que vai acontecer, tá? Quando passar os 10 minutos, gostaria que alguém contasse 10 minutinhos aí, tá bom? A gente pode contar. Olha, essa lâmpada aqui, ela está representando o Sol, tá certo?
E ela tanto está aquecendo a água que está dentro da terra, tá? Como ela está aquecendo também a água que está o quê? Livre de poluentes. Vocês veem que essa água aqui, olha, ela está totalmente livre dessa camada de poluentes. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai ver. Nós sabemos que na Terra, né, existem lugares ainda que não foram prejudicados. Né? Não foram prejudicados, existem rios que não foram prejudicados com esse aquecimento. Tá? Então, esse copo aqui é que está representando esses tipos de águas que não receberam essa radiação, certo? Resto de achar Vocês estão gostando da aula? Né? É um assunto bom, assim, da gente estar a cada dia tendo mais conhecimento, porque vai servir o quê? Para o nosso futuro, né? Para o nosso futuro. Mais tarde, os filhos de vocês vão nascer e eles querem o quê? Água limpa, né? Um planeta puro, um lugar legal para viver, né? E ainda é tempo aí da gente consertar essas coisas, certo? Olha só, enquanto vai passando aqui os 10 minutinhos, eu vou pedir aqui para Douglas passar aí, tá? Para vocês irem poder escrevendo aí o exercício, tá? O caderno de redação? Pronto. Pode distribuir aí as folhas para eles.